Bom, depois aí de algumas aulas a cargo da Carolina, né, por serem temas que estavam um pouco mais próximos do pós-doutorado que ela está fazendo com a gente, eu volto a assumir a condução aqui das aulas, e essa é a última aula daquele nosso tópico do programa, em que a gente tinha como intuito trazer para o horizonte imediato a discussão relacionada às respostas à pandemia, né? Nas aulas anteriores, a gente discutiu tendências, as recomendações dos organismos internacionais e alguns outros temas desse tipo. E o objetivo da nossa aula de hoje, especificamente, era analisar em que medida as narrativas postas no debate público brasileiro dialogam ou não com todo esse quadro, né, de alternativas, diagnósticos, cenários e assim por diante, que a gente vem tateando nas nossas aulas anteriores. Então, para isso, eu havia pedido a vocês que lessem 4 textos, um de um tamanho normal, digamos assim, e outros 3 bem curtinhos, né, que dão um pouco pinceladas sobre esse tema, né? Os 4 textos, só informando vocês, né? A partir de agora a gente está, então, gravando. Os que não estiverem de acordo, por favor, sair da sala. Os 4 textos, né, que eu havia indicado para essa aula eram, primeiro, um texto do IPEA, um texto que, num certo sentido, apresenta, embora não seja a posição oficial do governo brasileiro, porque o IPEA é um órgão, como vocês sabem, de estudos e pesquisas, então ele subsidia o governo e a sociedade brasileira com análises, mas é um documento que, num certo sentido, traz elementos muito comuns à narrativa dominante, né, a narrativa que vem orientando as políticas governamentais. Então, esse era o primeiro texto, e depois eu sugeri a vocês o texto de 3 intelectuais, de 3 economistas, que são representativos de 3 diferentes posições do debate público brasileiro sobre a nossa crise, e não por acaso são intelectuais tradicionalmente vistos como representantes de partidos ou personalidades importantes no espectro político brasileiro. Um deles, então, Armínio Fraga, né? Como vocês sabem bem, Armínio Fraga ocupou uma posição muito destacada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi durante muitos anos um dos economistas mais consultados pelo PSDB e é tido como um dos principais nomes, um dos principais representantes do pensamento liberal no Brasil. Eu pedi a vocês que lessem um artigo, né, destes que o Armínio Fraga tem publicado na sua coluna semanal nos jornais, mas aqueles de vocês que tiverem interesse por ir um pouco mais a fundo no diagnóstico e no receituário que ele está propondo para o debate público brasileiro, alguns meses atrás foi publicado um artigo, um paper dele na revista Novos Estudos SEBRAP. Vale a pena dar uma olhada, porque obviamente ali ele tem mais tempo e usa uma linguagem de uma revista científica, né, uma das melhores revistas da área de ciências sociais no Brasil, a revista Novos Estudos SEBRAP. É um texto mais bem fundamentado, mas a essência dos argumentos vocês vão encontrar também nesse artigo de opinião que estava disponibilizado como a leitura básica para a aula de hoje. O terceiro texto, né, o primeiro do IPEA, o segundo do Armínio Fraga, um terceiro texto que estava disponibilizado era uma entrevista com o Nelson Marconi,
O Marconi é um economista heterodoxo, né, que apresenta tradicionalmente, né, para o debate público posições que, num certo sentido, antagonizam com o receituário liberal. É um economista hoje muito identificado com as posições, né, no debate político do Ciro Gomes, né, representa um tipo de pensamento econômico no qual o Estado, a economia industrial, enfim, alguns componentes importantes que não estão presentes na retórica liberal, nessa retórica esposada pelo Marconi, esses elementos, essas variáveis desempenham um papel mais importante. Vamos discutir logo adiante por quê. Aqueles de vocês que também se interessarem, aí falando não do economista, mas do debate público, vocês devem saber também, Ciro Gomes lançou um livro, né, alguns meses atrás, com o que é a plataforma dele para enfrentamento da crise brasileira. Ali, portanto, vocês também vão encontrar muito mais detalhado aspectos dessa narrativa sobre a crise brasileira e as formas de enfrentá-la. E o quarto e último texto que eu sugeri a vocês é um texto, é uma entrevista também com o Márcio Postman. Márcio Postman é um economista, né, da Unicamp, e preside, né, atualmente a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação, digamos assim, de pesquisa, de elaboração do Partido dos Trabalhadores. O Márcio Postman foi presidente do IPEA, né, durante uma parte do período de governo do PT, e nessa entrevista, é mais uma entrevista de diagnóstico do que propriamente uma entrevista discutindo ideias propositivas, mas vocês também conseguem perceber ali uma certa maneira de organizar a narrativa em torno da crise atual. Também, nesse caso, para aqueles que quiserem um texto mais robusto, traduzindo a leitura, né, que o PT e economistas ligados ao PT fazem da crise, há um documento chamado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que foi divulgado algumas semanas atrás, onde vocês também vão, então, encontrar em mais detalhes propostas, diagnósticos associados a essa narrativa. Então, esses eram os 4 textos que eu havia pedido que vocês lessem e, ao apresentá-los, eu fiz aqui a indicação de outros 3 textos alinhados com esses mesmos autores que detalham um pouco mais essas ideias. Então, aqueles de vocês que tiverem interesse, vocês encontram facilmente esses documentos na internet. O documento da Fundação Perseu Abramo é um documento de acesso aberto. O artigo do Armínio Fraga também é um documento de acesso aberto. O livro do Ciro Gomes, eu suponho que não. Então, talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade de acesso, mas há muitas entrevistas com ele disponíveis e vocês não terão dificuldade de encontrar. Bom, eu vou, então, partilhar aqui a minha tela com vocês. Eu preparei uma apresentação curta, porque os textos não eram super complexos, né? Mais no sentido de sublinhar algumas questões que eu julgo importantes. Como sempre, sintam-se totalmente à vontade para me interromper quando vocês quiserem, e lembrem-se que a partir de agora eu não estou mais vendo vocês, então se forem intervir, por favor, usem o microfone, né? Bom, então o título dessa aula, né, no nosso programa é O Brasil na Encruzilhada, né, o subtítulo 4 narrativas sobre o futuro e algumas ausências, porque justamente o que eu quero é, ao final da aula, que a gente faça um balanço disso à luz de tudo que a gente vinha discutindo nas semanas anteriores, e eu imagino que, ao fazermos isso, vai ficar claro que, mesmo se nós tomarmos as 4 narrativas no seu conjunto, ou
em contraste, vai ficar claro, vai ficar evidente como há uma espécie de defasagem entre os termos do debate científico e do debate público internacional e os termos em que, no horizonte imediato, vem se fazendo o debate público brasileiro. Então, as 4 narrativas que nós mencionamos aqui são o que eu, então, estou chamando aqui de a retórica oficial, tomando o documento do IPEA como, em alguma medida, representativo disso. Quando entrar na discussão desse texto, eu vou fazer algumas ressalvas. O segundo, apoiado no texto do Armínio Fraga, que eu estou chamando de retórica liberal ajustada, porque eu diria que nos últimos, se eu não estou me confundindo aqui com a temporalidade, 2 anos, essa retórica liberal ela vem passando por uma certa revisão, por uma atualização, digamos assim. Então, claro, há autores liberais mais duros, digamos assim, que não estão fazendo esse ajuste. Vamos entrar nesse detalhe também quando a gente estiver discutindo. A retórica social-desenvolvimentista, estou usando essa expressão para classificar o enfoque, por exemplo, do Márcio Postman, porque social-desenvolvimentismo é a maneira como se convencionou chamar o receituário que foi implementado durante os anos de governo do PT, ou mais até do que os anos de governo do PT, a experiência do chamado progressismo latino-americano. Vocês se lembram que no mesmo período em que o PT governava o Brasil, a gente teve outros presidentes e partidos latino-americanos que implementaram um receituário similar, Néstor Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia. Poderíamos dar outros exemplos, mas vocês certamente já conhecem isso. E, por último, aquilo que eu estou chamando aqui de a retórica desenvolvimentista, porque ela tem aspectos comuns com a retórica social-desenvolvimentista, mas ela tem uma certa nuance, assim como há uma nuance importante entre o que foi o programa do PT e o que é o programa, por exemplo, apresentado por uma figura como Ciro Gomes, por exemplo, ou a leitura que fazem os intelectuais do PT e os intelectuais não ligados ao PT, mas também filiados a um certo pensamento desenvolvimentista. Então, essas são as 4 narrativas, e a razão de escolher as 4 é essa, porque são talvez as quatro narrativas hoje mais presentes no debate público. Depois, na parte da nossa discussão, se vocês quiserem, nós podemos fazer até alguma tentativa de relacionar essas 4 retóricas com o quadro que está emergindo das eleições municipais agora. Mas não vamos por aí por enquanto, certo? Vamos primeiro nos ater aos 4 textos, Se há uma quinta retórica para o enfrentamento da crise, eu, sinceramente, não creio que ela tem, no debate público, o mesmo peso, a mesma importância que essas 4 que eu estou mencionando aqui agora. Também é algo para a gente discutir na continuação. Então, eu começaria aqui com alguns aspectos da trajetória, da retórica, oficial. Então, eu selecionei aqui, vou até ampliar um pouquinho, porque talvez esteja muito pequeno para vocês, esse gráfico. A retórica oficial, ela começa um pouco com uma certa leitura, do quadro atual. Então, nessa leitura, que tem nesse gráfico, uma certa representação, a gente vinha aí, nos anos mais recentes, isto é, de 2017 para cá,
com um crescimento que alguns chamariam de moderado, né, mas para ser um pouco mais justo, a gente poderia chamar de pífio, né, um crescimento aí na casa do 1%, e pífio, sobretudo, por conta da brutal queda que nós tivemos nos anos anteriores, né, menos 3,3% em 2016, menos 3,5% em 2015, menos meio ponto percentual em 2014, ou seja, a gente vinha aí de um período de 3 anos de queda continuada e considerável do PIB brasileiro. E é mais ou menos esperado que depois de um período de queda significativa você tenha uma recuperação razoável, né? Porque se trata de recuperar terreno perdido, não necessariamente de avançar mais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que com os 1,3%, 1,1% de crescimento dos anos anteriores, nós ainda estamos longe de recuperar o patamar que nós tínhamos na virada dos anos 2000 para os anos 2010. E mesmo essa nossa trajetória recente de crescimento pífio, ela sofreu agora esse ano, como todas as economias do mundo, um choque externo brutal, né? Então, até 2 meses atrás, a maior parte das análises projetavam para esse ano um recuo na casa de 6% do PIB. Hoje, esse número está um pouco controverso, porque alguns analistas consideram que, dado o auxílio emergencial que foi posto em prática nesses períodos, nesses meses, né, da pandemia, talvez a queda seja um pouco menos violenta do que isso, e a gente tenha alguma alteração nesse número. Mas, independente da magnitude do retrocesso que a gente venha a ter nesse ano, e nós só vamos saber disso daqui a alguns meses, né, porque depois de terminado o ano, ainda vão alguns meses até que você tenha o número oficial, a retórica oficial aposta naquilo que, no jargão dos economistas, se chama de recuperação em V, né? Essa parte em azul mais escuro que vocês veem no gráfico, né? Ou seja, a expectativa de que em 2011 a gente tivesse ou tenha um crescimento aí superior a 3%, né? Então a gente recuperaria, na verdade, a gente teria uma variação quase que na casa aí dos 9%, né, recuperando o terreno perdido e crescendo mais 3,6%. Né? É uma avaliação bastante otimista, né, porque ela já se apoiava numa leitura anterior de que, se não houvesse a pandemia, o Brasil estaria crescendo esse ano 2,1%, e em 2011, 3%. Né? Na verdade, no início desse ano, antes da eclosão da pandemia, já se considerava que esse número de 2,1 ele era um pouco otimista demais, esse número já estava em vias de revisão. Então, portanto, tudo que vem depois dele, né, nessa linha tracejada, diria eu aqui, é por otimismo, né? Mas há um pouco essa aposta, né? Posta aí para o ano que vem. E como é que ela se fundamenta, né? Esses 4 gráficos mostram um pouco também algumas variáveis importantes para a gente ter em mente no quadro atual. Então, começando ali pelo canto superior esquerdo da tela, né, a gente tem ali um gráfico que mostra a evolução da dívida pública. Por que a evolução da dívida pública é uma variável importante? Bom, por pelo menos 2 razões, certo? A primeira delas é que, obviamente, o tamanho da dívida pública afeta a capacidade de investimento do Estado. Se você tem um Estado endividado, você tem um Estado com menor capacidade de investimento por várias razões. Primeiro, obviamente, porque não tem dinheiro em caixa,
mas além disso, porque é mais difícil captar recursos no exterior, né? Como vocês sabem, né, os países têm uma classificação de risco, e a classificação de risco do Brasil piora num contexto como esse, né, de alto endividamento. A segunda razão é que você tem que direcionar mais dos recursos que já estão escassos para pagar juro, né, da dívida. E uma terceira razão é que isso contamina também a chamada confiança dos investidores, porque fica no ar uma certa desconfiança em relação a como o governo vai se comportar para poder honrar esses compromissos. Então, tradicionalmente, você tem aí duas maneiras, né, de contornar o problema da dívida. Uma delas é aumentar a base, né, de arrecadação. Então, em geral, o setor privado não gosta disso, porque a leitura que se faz é que o Estado estaria drenando recursos do setor privado para pagar a dívida, né? E a outra é a inflação, né? Então, o governo pode emitir moeda, mas para uma certa leitura, para a economia mais ortodoxa, emitir moeda é sempre sinônimo de aumentar a inflação, né? Então, por qualquer ângulo que se olhe, esse primeiro gráfico no canto superior esquerdo, ele é preocupante, né? Então, o que o gráfico mostra aí, né? Ele mostra que a gente tem, sobretudo a partir de 2014, um crescimento significativo da dívida pública, né? Se a gente for olhar ali os números, ele salta da casa dos 50 e tantos, 55% para a casa dos 75%, portanto, num período relativamente curto, né, um período aí de aproximadamente 5 anos, e as projeções que se faz, vamos lembrar que esse gráfico ele vai até abril de 2020, portanto, ele não contabiliza exatamente o impacto da pandemia, né, mas ele vai para 100% do PIB, provavelmente agora ao final desse ano. Então, esse é um primeiro indicador que é tomado em conta, certo? Nós estamos falando de uma situação de aumento da dívida pública, com todos esses impactos que eu mencionava anteriormente. Vamos dar uma olhada no gráfico de baixo, né? O gráfico de baixo mostra a diferença entre as taxas de crescimento da população economicamente ativa, isto é, as pessoas que estão em condições de participar do mercado de trabalho, de participar da produção de riquezas, né, e a população total. Então, o que a gente observa aí é que esse ano agora de 2020, a partir agora de 2020, praticamente se fechou aquilo que os economistas chamam de janela demográfica, né? Então, o Brasil vinha tendo uma situação muito favorável, né, nos últimos anos, que era o fato de que a gente tinha, né, uma taxa de crescimento da população economicamente ativa superior à taxa de crescimento populacional. O que significa isso? Significa que a gente tinha mais gente proporcionalmente, né, tendencialmente, trabalhando, produzindo riquezas, contribuindo, por exemplo, com a previdência social, né? E a partir de agora, essa proporção vai gradativamente se invertendo. Quer dizer, nós vamos ter um crescimento cada vez maior de pessoas que dependem daqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, isso também projeta uma situação muito complicada, né, para as contas públicas, porque nós vamos ter um envelhecimento da população, né, nós vamos ter uma quantidade maior de pessoas em idade de aposentadoria e uma quantidade menor de pessoas devido à menor taxa, né, de natalidade, etc., menos gente contribuindo para, por assim dizer, para o financiamento, né, do Estado, do sistema previdenciário e daí por diante. Então, esse é um dado importante. E é um dado importante por quê? Porque gastos com a Previdência são uma parte muito importante do gasto público no Brasil. Dois gráficos, né? Não são exatamente as duas únicas variáveis que importam, eu estou aqui apenas ilustrando, tentando montar um quadro
quase que um quadro impressionista, digamos assim, certo? Com pinceladas e não exatamente com um desenho fino e bem acabado, né? No canto superior direito do nosso slide, a gente tem o chamado indicador de confiança, né? Então, o que a gente nota aí é que, desde aí de 2014, notem como ele mais ou menos acompanhava aí o indicador da dívida pública, né? No seu começo, por exemplo, você tem uma deterioração, né, da confiança, né? Esse número ele vai caindo, né? E ele começa a se recuperar aí de 2015 a 2016. Mas se recuperar mal, né? Ou seja, ele só se transforma numa leitura ligeiramente otimista em meados de 2019, mas ali no limite da linha azul, como vocês podem observar, né? Ou seja, na prática, não se reconstituiu ao longo de todo o último decênio, ou pelo menos de 2013 para cá, o pessimismo que passou a tomar conta das pessoas e dos investidores, né? E pior, né, a partir agora, então, de março, quando a pandemia se torna uma realidade, esse índice de confiança despencou. É verdade também que nos meses mais recentes ele vinha sendo retomado, certo? Então, eu não encontrei o gráfico mais recente, mas esse número subiu nos últimos meses, né? E resta ver como é que ele vai se comportar quando saírem os números oficiais para esse ano e tudo mais. Mas o quarto e último gráfico que eu trago aqui nesse slide para ilustrar o diagnóstico que se faz da situação atual é a taxa de investimento total, né? Então, o que a gente observa também aí é que desde 2013, 2014, essa taxa de investimento despencou, né, como vocês podem observar aí pelo meio do gráfico, né? Ela vinha se mantendo em patamares aí muito baixos, né? O que se projeta ali de 2020 para frente é aquilo que o estudo do IPEA vai chamar de cenário de referência, né? Que é, digamos assim, um cenário inercial, na leitura deles, obviamente, e o que está em azul é o chamado cenário transformador. O que é o cenário transformador? É o cenário que, nesse estudo, se concretiza se forem adotadas algumas medidas. E entre essas medidas estão as famosas reformas, né? Então, esses quatro gráficos, eles dão um pouco um panorama de como o quadro está sendo interpretado, né? Então, explosão da dívida pública, fim, né, do bônus ou da janela demográfica, resultando em pressão sobre a dívida pública, indicadores de confiança muito baixos, mas uma aposta de recuperação, né? E essa aposta de recuperação, se somada à agenda proposta pelo Estado brasileiro, na qual reformas é uma variável absolutamente central, isso seria o suficiente, então, para alavancar o crescimento, como mostra o quarto e último gráfico. Bom, quais são, então, os eixos que o documento aponta como aqueles necessários para fazer essa alavancagem do crescimento econômico? 4 eixos são apresentados. Primeiro eixo, reconstrução de cadeias produtivas e retomada da atividade econômica, né? Desculpem, eu, por um erro, repeti a mesma palavra 2 vezes na mesma frase aí no slide. Mas o primeiro eixo passa, né, pela reativação, né, da economia via atividade produtiva e algumas cadeias de valor, né? O documento menciona para isso uma série de mudanças no ambiente institucional que deveriam favorecer isso, né? Uma delas é justamente a retomada das reformas, porque
porque com a retomada das reformas você teria uma promessa de diminuição, né, do déficit público, uma redução do endividamento e, portanto, os investidores se sentiriam estimulados a investir, né? Além disso, o documento propõe algumas iniciativas relacionadas, por exemplo, com medidas voltadas a melhorar a produtividade do setor privado, né? Medidas voltadas a financiar, sobretudo o segmento das pequenas e médias empresas, e algumas outras, então, que no seu conjunto fariam com que o setor privado voltasse a se movimentar, voltasse a investir, e por aí, então, nós teríamos uma modernização dessas cadeias produtivas, teríamos uma reativação do crescimento econômico e assim sucessivamente. Esse é um primeiro eixo. Segundo eixo é a inserção internacional. Então, o documento também aposta, né, no fortalecimento da inserção internacional da economia brasileira, o que seria tornado possível mediante o aproveitamento das brechas postas no cenário internacional, sobretudo a demanda por commodities brasileiras, né? Isso pressupõe também o desmonte, né, ou a não ativação de alguns mecanismos protetores dos mercados internacionais, mas, enfim, o segundo caminho aqui seria reforçar e aprofundar a via atual da inserção internacional brasileira. Um terceiro eixo, um terceiro vetor mencionado é a viabilização de infraestrutura, né? No caso da infraestrutura, se faz muita menção à mobilização de investimento privado para renovar essa infraestrutura, portos, estradas, aeroportos, etc., etc., uma vez que o gasto público está engessado, né, uma vez que o gasto público está literalmente congelado, né, em função da alteração constitucional de 3 para 4 anos atrás, vocês se lembram, né, a chamada PEC dos gastos. E o quarto e último componente, o quarto e último elemento é um ajuste, né, um aperfeiçoamento, segundo o texto, das políticas e instrumentos de proteção econômica e social. Esses são os 4 eixos formais do texto, né? No quadrinho em verde, eu coloquei o que são, na minha interpretação, né, do texto, os 4 vetores reais, certo? Digamos assim, eu renominei os eixos oficiais do texto para ficar mais clara qual é a leitura que está por trás. Então, onde o texto fala, né, em retomada da atividade produtiva e reconstrução, né, de algumas cadeias estratégicas, nós estamos falando de uma leitura que coloca todo o foco naquilo que nós poderíamos chamar, para usar o jargão, né, mais uma vez, dos economistas, no lado da oferta. Então, para aqueles que não estão muito habituados, a gente poderia, de maneira um pouco grosseira, mas talvez válida, fazer essa separação, né? Então, você separa as abordagens, né, ortodoxas e heterodoxas, as abordagens liberais e as outras abordagens, entre outras coisas, por esse fator, né? Numa leitura mais liberal, o foco é sempre colocado do lado da oferta, né? Se trata de melhorar as condições da sociedade produzir as riquezas. E havendo uma melhoria dessa dimensão, tudo mais, se não vem por acréscimo, talvez seja muito forte falar isso, mas depende de essa melhoria do lado da oferta. O que é o lado da oferta? Melhorar a produção, fazer a economia crescer, produzir valor, produzir riqueza, né? Essa é a ênfase, né? E, portanto, o texto aposta que, por aí, né, a economia brasileira recuperaria produtividade. Vamos lembrar que a economia brasileira vem sofrendo há décadas com perda de produtividade, perda ou estagnação
de produtividade, né? E por aí a economia brasileira alcançaria melhores condições de competitividade que vem sendo perdida também ao longo das décadas anteriores. Claro que, ao falar em perda de produtividade e de competitividade, há diferenças entre os setores, né? No setor de exportação de commodities, sobretudo das commodities agropecuárias, há aumento de produtividade significativo, há uma competitividade significativa, mas no agregado da economia brasileira, e em especial, né, no setor industrial, a trajetória é de perda de produtividade, de perda de competitividade. Então, o texto aposta que, com aquelas medidas que foram mencionadas, haveria essa recuperação. Como o nosso papel aqui é analisar criticamente isso, nós temos que dizer o seguinte: essa é uma feita nos últimos anos, mas até aqui não apresentou nenhum resultado. Ou seja, desde 2016, 2015 para 2016, a gente tem um predomínio nas políticas públicas dessa retórica, né, de uma retórica que privilegia, né, o aumento da produção, da produtividade, o lado da oferta e não o lado da demanda, né, e, no entanto, os indicadores de produtividade e de competitividade não têm respondido, né. Então, aí tem uma questão, certo? Com relação ao segundo eixo, né, quando se fala de reforçar a posição brasileira no cenário internacional, nós estamos falando, portanto, é o que está a minha tradução no quadrinho verde, né, de reforçar a nossa trajetória recente de inserção externa por meio da afirmação das chamadas vantagens comparativas domésticas, né, o que em bom português é aprofundar a nossa trajetória de especialização apoiada na exportação de bens primários, né? É basicamente disso que se trata, né? Não se projeta a construção da competitividade em novos setores, mas sim essa. O que tem vários problemas, como a gente vem discutindo aqui no decorrer do curso, né? É um setor muito intensivo em recursos naturais, é um setor muito suscetível a abalos, né, nos mercados internacionais e daí por diante. Então, esse é o segundo vetor. Mais um aspecto delicado nessa via, né, muito produtor de desigualdades, né, então esse é o segundo eixo. Terceiro eixo, se fala então em recuperação de infraestrutura, inclusive como uma condição para a competitividade, né, porque melhor infraestrutura significa menores custos para o setor privado, mas como é que você faz investimento em infraestrutura com o Estado, entre aspas, quebrado? Mobilizando investimentos privados. Mas como é que você mobiliza investimentos privados num quadro de incerteza? Apostando nas reformas. Essa é a resposta que o texto dá, né? Então, controlando os gastos públicos e apostando nas reformas, você teria um ambiente favorável para o investimento privado, e é o investimento privado que melhoraria as infraestruturas, etc, etc. Então, essa é a aposta que faz o texto. E o quarto e último vetor, proteção econômica e social. Mas proteção econômica e social de que tipo, né? Se nós estamos falando de uma situação de congelamento de gastos públicos e de não expansão do gasto. Nós estamos falando, então, de uma proteção com remanejamento de gastos, né? Então, nas entrelinhas ali do texto, às vezes não nas entrelinhas, mas às vezes explicitamente, está dito, né, com todas as letras, que num quadro de pandemia, por exemplo, é necessário reforçar o SUS. Mas para reforçar o SUS, você talvez tenha que remanejar recursos de outras áreas. Então, isso talvez signifique menos recursos, por exemplo, para a educação. Isso significa, por exemplo, menos recursos para a previdência social, né, para os pagamentos de aposentadorias e pensões, e esse dinheiro economizado em outras rubricas seria, então, realocado, no SUS, e 2, em transferências diretas de renda para uma população com alta vulnerabilidade. Para isso, portanto, seria necessário
segundo componente que está na última linha do quadrinho verde, focalização. Então, nós temos que fazer as ajudas, os auxílios chegar para aqueles que realmente precisam. Então, se num primeiro momento agora da pandemia foi necessário ampliar isso por conta da dramaticidade da situação, no segundo momento se trataria, segundo essa retórica, de voltar a focalizar cada vez mais essas ajudas, esses auxílios. Claro que aqui há uma interrogação, certo? Essa retórica está em disputa, né, como vocês bem sabem, no âmbito do governo, né? Uma parte do governo defende a manutenção de uma base de cobertura ampla, justamente porque está entendendo que, em primeiro lugar, a recuperação econômica vai ser difícil e é preciso manter essa base ampla dos auxílios como uma forma de fazer com que a economia não se deteriore ainda mais. E, segundo lugar, aí mais do ponto de vista de um cálculo político, que a adoção desse tipo de mecanismo teve um impacto positivo sobre os índices de aceitação do governo e, portanto, retirar isso agora seria muito perigoso, né? Então, há uma certa disputa em torno desse componente da focalização, que deve, nos próximos meses, tomar alguma direção. E, claro, há também uma aposta, há uma expectativa de que esses mecanismos de ajuste, de auxílio, eles não são permanentes, né? Eles seriam sempre temporários, porque haveria uma porta de saída, que é a inclusão pelo trabalho. Então, à medida em que os três vetores anteriores, os três eixos anteriores começam a funcionar, o mercado de trabalho absorveria uma parte dessa população que demanda proteção social e, portanto, você poderia equilibrar as coisas por aí. Então, notem que nesse receituário a gente tem uma certa operacionalização de uma retórica também liberal, como todo mundo sabe, né, a área econômica do governo federal é comandada, né, por economistas, né, cuja maior expressão é o próprio ministro da Economia, o Guedes, reconhecidamente, assumidamente, um economista liberal, alguns diriam ultra, né, liberal. Então, isso se traduz nessa narrativa com as suas ambiguidades todas, né? Então, quais ambiguidades? O fato de que até aqui a resposta dos atores econômicos a esse tipo de receituário tem sido muito modesta, né? O contra-argumento, né, dos defensores dessa agenda é que era ainda muito cedo para cobrar respostas e que essas respostas apareceriam esse ano se não fosse a pandemia. Então, não temos como comprovar, né, essa suposição, né, não dá para chamar de hipótese, porque ela não pode ser testada, mas é uma suposição. Então ficam aí as duas leituras, né? Os críticos diziam e dizem: nós estamos desde 2015 e mais acentuadamente desde 2016 nessa trajetória, e a resposta não foi como os portadores dessa narrativa esperavam. E os defensores da narrativa dizem: não, nós tivemos uma melhora muito suave, né? A economia voltou a crescer, ainda que modestamente, 1%, e nesse ano agora a coisa ia decolar, mas aí veio a pandemia e complicou tudo. Então, é um pouco nesse ponto, nesse contexto que nós estamos, certo? Segunda narrativa. A segunda narrativa é uma espécie de variante dessa anterior. Ela também é uma retórica liberal, certo? Mas ela é uma retórica liberal ajustada, né? Por que ela é uma retórica liberal ajustada? Porque se vocês pegam
os mesmos portadores dela hoje, por exemplo, né, o Armínio Fraga, né, o autor de um dos textos que a gente leu, havia, até alguns anos atrás, uma leitura do quadro, que é o que está aí, não sei nem que cor é essa, né, mas um marrom, algo assim, ocre, aí à esquerda, né, o antes, a leitura era muito similar à anterior, ou seja, se defendia a adoção de um teto de gastos, né, colocando um teto de gastos, o governo poderia fazer um superávit primário, isto é, poderia, dizendo de maneira muito simplista e grosseira, né, economizar, poupar, com isso reduzir os juros da dívida, né, reduzindo, né, a dívida, aumentar a confiança e a estabilidade. O aumento da confiança e da estabilidade favoreceriam o investimento, né, privado, que levaria ao crescimento econômico, e o crescimento econômico teria, finalmente, então, dois efeitos. Primeiro, ele diminui, ou diminuiria, né, a demanda por gasto social. Então, havendo crescimento econômico, menos pessoas dependem, né, das transferências de renda, mais as pessoas podem acessar serviços privados, né, planos de saúde privados, escola privada, etc., etc., podem participar do mercado imobiliário, enfim. E também aumenta-se, obviamente, em toda a situação de crescimento econômico, aumenta a arrecadação. Então, você teria aí um ciclo, né, favorável, que teria como pedra de toque, né, que teria como elemento desencadeador o controle dos gastos públicos. Essa retórica agora, ela se ajusta. Então, ela se ajusta, entre outras coisas, por dois fatores, né? Um deles, o mais recente, obviamente, é a leitura da dramaticidade do quadro que vem com a pandemia, certo? Então, fica evidente que você precisa reforçar equipamentos públicos, serviços públicos, sobretudo na área da saúde, da assistência social e daí por diante. Mas isso não começou com a pandemia, né? Alguns desses autores têm dito já faz algum tempo, né, 1 ano, 2 anos, não vou me recordar agora exatamente quando começa essa revisão do receituário liberal, de que é necessário enfrentar o tema da desigualdade. Claramente estão dialogando aqui com as questões postas, por exemplo, pelo texto do Thomas Piketty, certo? Estão entendendo, mas não só pelo Piketty, né? Joseph Stiglitz, antes dele, um economista respeitado internacionalmente, né? Ex-diretor-geral do Banco Mundial, havia já publicado, né, um livro chamando a atenção para o problema central que a desigualdade representa para o capitalismo contemporâneo, não só para a justiça social e, enfim, para retóricas mais progressistas e apoiadas na ideia de justiça social, mas para o próprio funcionamento do capitalismo, né? Então, esses autores começam a dizer o seguinte: olha, tudo bem, no primeiro momento foi importante colocar um limite para os gastos, porque a coisa estava saindo do controle, certo? Agora, título de um dos artigos do Armínio Fraga, a questão não é se nós vamos abandonar, né, o teto de gastos, a questão é como nós vamos fazer isso, né? Como significa dizer com que critérios, com que mecanismos de compensação, usando esse dinheiro para quê, e assim sucessivamente, né? Então, começa-se a argumentar agora que é necessário rever, por exemplo, a política do teto de gastos, porque o teto de gastos é uma espécie de símbolo, né, dessa ortodoxia liberal. Então, esses que estão revendo, ou seja, que estão se desapegando um pouco da ortodoxia, vão dizer: é necessário rever o teto de gastos para, com essa revisão, fazer duas coisas. Primeiro, melhorar a proteção social,
porque nós não podemos conviver com esse nível de desigualdade e porque nós não podemos agora, né, desde março, abril, deixar de ampliar o investimento em saúde e assistência social, e porque o investimento está no chão, e é preciso retomar o investimento público, certo? Então, como vocês podem ver, são dois temas que não fazem parte, tradicionalmente, do receituário liberal, certo? Melhorar a proteção social e retomar investimento público. Na tradição do pensamento liberal, você diminui a proteção social, né? Porque é a inclusão pelo trabalho, é a produção de riquezas da sociedade que tem que levar ao aumento do bem-estar e não a proteção, né? E também não faz parte retomar o investimento público. Quem tem que colocar a economia para girar é o investimento privado. O que cabe ao Estado fazer é garantir um ambiente de estabilidade, né? E esse ambiente de estabilidade, ele é que viabilizaria, ele é que incentivaria o investimento privado. Então, você tem uma mudança importante aí, certo? Agora, segundo tópico aí em azul, não é também que liberou geral, certo? Não é também que o gasto pode se expandir indiscriminadamente. O gasto tem que se expandir em algumas áreas, e aí explicitamente se menciona o SUS. Alguns textos vão mencionar o SUS e o SUAS, né, o Sistema Unificado de Assistência Social, mas alguns outros gastos têm que diminuir, porque senão a coisa vai complicar. E entre os gastos que precisam diminuir estão os gastos com funcionalismo, e eu esqueci, vou inclusive incluir aqui, perdão, gastos com funcionalismo e previdência. Então, esses são dois alvos, digamos assim, né, dessa retórica de áreas, de setores, de tipos de gastos que precisariam diminuir, mesmo sob uma revisão do teto de gastos. Não é nem mesmo sob, mas é como uma condição para fazer com que as coisas não saiam do controle. Então, significa expandir em algumas áreas, mas diminuir em outras, certo? Tem mais dois componentes importantes nessa retórica. Um deles, para alguns autores como Armínio Fraga, mas não partilhado por todos os economistas que fazem algum tipo de revisão, né, desse receituário, aumento da tributação. Então, Armínio Fraga vai dizer explicitamente que no curto prazo ele não vê como melhorar, né, esse ambiente econômico sem algum tipo de aumento da base, né, tributária da arrecadação do Estado brasileiro. Então, claramente, ele vai dizer sim, você tem que introduzir uma progressividade para valer na estrutura tributária, não quer dizer que todo mundo tem que pagar mais imposto, né? Então, aqui ele se aproxima, por exemplo, de uma agenda que vem sendo defendida pela esquerda, né, que é o aumento da tributação entre os mais ricos, por exemplo, né, a tributação da herança, né, a tributação do patrimônio. Então, notem que aqui você tem uma convergência entre essa retórica liberal ajustada e um pensamento mais à esquerda, digamos assim, mas essa concordância vai só até aí, certo? Depois vem o quarto e último tema, que é o tema das reformas estruturais. Então, esses autores, né, todos praticamente do pensamento liberal, vão dizer que você tem que retomar, sim, a agenda de reformas, né? O que foi feito com a Previdência se avalia como algo positivo, mas insuficiente. Então, seria necessário ir ainda mais longe, retomando, então, a agenda de reforma do Estado e outras, né? A famosa agenda das reformas. Então, notem que nessa retórica liberal ajustada, você tem permanências da velha retórica liberal e você tem alguns movimentos que põem essa agenda em contato com as agendas mais à esquerda, vamos chamar assim, certo? Notem que nessa agenda liberal ajustada, aqui como eu estou chamando, essa retórica liberal ajustada,
você não vai encontrar menções a temas como recomposição da economia industrial. O tema da especialização na agricultura de commodities, etc., é variável neutra aqui, não é visto como algo relevante, né? Isso é coerente com todo o aparato, né, explicativo e interpretativo da economia liberal, né? Não importa qual é o setor, ele está gerando renda, ele está gerando riqueza, ele está cumprindo a sua função. E vocês notam que aqui, pelo menos, a dimensão ambiental, tanto quanto na anterior, não existe, né? Ela é neutra. Alguns economistas dessa mesma vertente, se a gente colocar, por exemplo, aqui Eduardo Gianetti, o Eduardo Gianetti, que é também um economista que se reivindica como um economista liberal, humanista, liberal e etc., etc., ele sim, ele dá uma certa importância para a agenda ambiental, acha que os temas da sustentabilidade têm que ser incorporados como parte fundamental da agenda pública e daí por diante. Mas ele não tem a mesma influência, né, no debate público como tem, por exemplo, um autor como Armínio Fraga, né? Então, essa é a segunda retórica que eu queria trazer para a nossa discussão. A terceira é a retórica que eu estou chamando aqui de social-desenvolvimentista, né? Quando a gente fala, vocês devem saber disso, né? Quando a gente fala de desenvolvimentismo, eu acho que é correto a gente dizer que você tem pelo menos 3 variantes aí, né? Eu aqui vou usar essa nomenclatura, certo? Eu vou chamar de social-desenvolvimentista os economistas que basicamente defendem o receituário que foi aplicado durante os anos de governo do PT, né? A tese de doutorado do Aloysio Mercadante, né? Conhecido economista ligado ao PT, foi ministro da Educação e tudo mais. A tese de doutorado dele foi defendida no meio dos anos 2000, eu não vou me lembrar agora exatamente o ano, usava justamente essa expressão, e era uma tese que tentava mostrar qual era a fundamentação teórica da agenda que o Estado brasileiro estava implementando naquele momento, né? Então, eu tomo emprestado daí essa expressão social-desenvolvimentismo. O social-desenvolvimentismo, ele é diferente do desenvolvimentismo tradicional, porque o desenvolvimentismo tradicional nunca deu muita ênfase para as políticas sociais. O desenvolvimentismo mais tradicional, de inspiração keynesiana, de inspiração, em alguns casos, cepalina, etc., etc., sempre apostou na ideia de que a economia de países subdesenvolvidos como o Brasil tinha que superar essa condição pela via da industrialização. Então, como é que fica a questão social? A questão social seria meio que resolvida pela sofisticação da base produtiva de uma economia como a brasileira. Se o Brasil se tornasse um país industrializado, etc., etc., é isso que viabilizaria um estado de bem-estar social e etc. A retórica social-desenvolvimentista se distancia um pouco se distancia não, porque ela não se distancia, ela é muito próxima, na verdade. Ela se diferencia um pouco da retórica desenvolvimentista tradicional, porque ela coloca muita ênfase nas políticas sociais, inclusive como um vetor do próprio crescimento econômico e do estímulo para a industrialização, né? E a gente teria ainda uma terceira vertente, que eu não estou mencionando aqui na aula de hoje, que é o chamado novo desenvolvimentismo. Bresser Pereira é um representante do chamado novo desenvolvimentismo, que basicamente vai dizer o seguinte: qual é a diferença do novo desenvolvimentismo para o velho desenvolvimentismo? A diferença é que o novo desenvolvimentismo diz o seguinte: como nós estamos numa sociedade pós-industrial, não é mais o Estado quem vai modernizar a economia. Então, no velho desenvolvimentismo, o Estado tinha um protagonismo maior.
via o crédito, via investimentos diretos, via as estatais, via investimento em infraestrutura, etc, etc. O Estado era um agente econômico direto muito importante. O que o novo desenvolvimentismo, por exemplo, Bresser, diz é que o papel do Estado na sociedade pós-industrial é estimular o desenvolvimento, o crescimento e a industrialização, gerenciando os chamados preços macroeconômicos. O que são os preços macroeconômicos? É o preço do dinheiro, né? É o preço do trabalho, né? Então, quais são as variáveis? Política salarial, política cambial, taxa de juros. Por meio desses elementos, você favorece que a economia, que a economia brasileira, por exemplo, tenha mais ou menos competitividade, que os custos diminuam ou cresçam e daí por diante. Então, o Estado, né, como ele determina a política salarial, como ele determina a política cambial e como ele determina a política de juros, ele poderia favorecer, por meio desses grandes instrumentos, esses chamados instrumentos macroeconômicos, o direcionamento das economias. Esse é só um parênteses para vocês entenderem que quando a gente fala de desenvolvimentismo tem várias variantes, assim como começam a haver variantes também dentro do pensamento liberal. Começam a haver? Não, sempre existiu, mas no debate público agora elas vão ficando mais nítidas, certo? Então, na retórica social desenvolvimentista, aquela representada, por exemplo, por alguns economistas ligados ao PT, como é o caso do Márcio Postman, cuja entrevista eu pedi que vocês lessem, você tem, claro, tem todo um receituário extenso de políticas, de medidas, etc, etc, mas se a gente espreme tudo aquilo, a gente vai chegar a quatro tópicos, 4 eixos, se vocês quiserem chamar assim, né? O primeiro deles é a necessidade de estimular o crescimento econômico. Então, parte-se do pressuposto oposto ao da retórica dominante, né, de que, bom, primeiro, compartilha-se a ideia de que retomar crescimento econômico é fundamental, isso é presente em todas as 4 narrativas que nós estamos vendo, que nós estamos discutindo, mas aqui a retomada do crescimento econômico tem uma ênfase grande do que a gente poderia chamar aqui de pelo lado da demanda, certo? Ou seja, o Estado teria que criar os incentivos que levariam, então, ao investimento privado. E esses incentivos não são, claro, os mesmos que aqueles da lógica liberal. Enquanto na lógica liberal, o Estado mostrando que ele é comedido no gasto público e que ele está preocupado em manter um ambiente de estabilidade, aqui o que está em questão é, fundamentalmente, investir, incentivar, regular a economia e as relações sociais de uma maneira que favoreça a expansão da demanda social, isto é, das pessoas estando dispostas a consumir, fazer circular a riqueza e daí por diante. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, aumentando a proteção social e a valorização salarial. Então, isso significa voltar a expandir a base de cobertura dos programas sociais, né? Chegar literalmente em toda a população marcada pela pobreza e pela extrema pobreza, por exemplo, por meio dos programas de transferência condicionada de renda. Bolsa Família, por exemplo, certo? Segundo lugar, significa, na medida do possível, elevar os valores transferidos às famílias. Por quê? Porque você considera que há aquilo que essa linhagem econômica gosta de chamar de efeito multiplicador. Isto é, o dinheiro posto na mão das famílias mais pobres, ele ativa circuitos econômicos locais e por aí ele estimula a produção de riquezas. Por aí ele estimula a geração de empregos nos locais que vão ser, por assim dizer, irrigados com esses recursos públicos, né? Então, na medida do possível, não só ampliar a cobertura das políticas sociais, mas elevar os valores transferidos. Aumento, então, da proteção e
voltar a ter uma política de valorização salarial. Enquanto os economistas liberais dizem, você não pode ter valorização salarial acima do crescimento econômico, porque isso significa aumentar o custo da produção. E se você aumenta o custo da produção, a economia perde competitividade e você inibe o investimento privado. A lógica aqui é completamente oposta a isso. Aqui se argumenta que quando você valoriza os salários, você está estimulando a capacidade de compra da população. Estimulando a capacidade de compra da população, a economia volta a crescer, e uma economia que tem a demanda aquecida também estimula o investimento privado. Então, é o argumento liberal pelo avesso, certo? Então, você estimulando a economia, por exemplo, por meio da valorização salarial, você indiretamente estimularia a produção de riquezas para atender essa demanda, certo? Não é só olhar para o mundo do trabalho, se trata de olhar também para as empresas. Então, a retórica social desenvolvimentista tem a ambição, né, de reverter, pelo menos em parte, aquilo que o economista Dani Rodrik chama de desindustrialização precoce, no caso dele falando da América Latina. Então, vocês talvez se lembrem não, porque vocês eram muito pequenos, mas talvez tenham lido que durante os anos de governo do PT, houve um conjunto de estímulos para o setor empresarial, certo? Expansão do crédito, investimento em infraestruturas, investimento público em infraestrutura, política industrial, né? E isso tudo é diferente do que diz a retórica liberal. Vamos lembrar aqui a frase, né, de um ministro importante nos anos 90, período em que prevaleceu uma agenda liberal na economia brasileira, que dizia: a melhor política industrial é não ter uma política industrial, certo? Quando o PT assume o governo, ele absolutamente não concorda com esse tipo de afirmação, porque entende que retomar a capacidade industrial do país é importante sob vários aspectos. É importante para gerar empregos mais qualificados e é importante para estimular setores diversos, né? E assim diminuir a dependência do setor primário, do setor exportador de commodities agropecuárias, né? Então, um conjunto de medidas voltadas a estimular as empresas faz parte desse receituário. Sim, tem uma questão que faltou colocar desculpem voltar atrás aqui, no receituário dessa agenda liberal revisitada, que é a revisão dos subsídios a vários setores produtivos. Então, se imagina também que, com isso, o Estado brasileiro conseguiria poupar várias dezenas de bilhões do seu orçamento. Eu me lembrei disso porque, entre as medidas de apoio às empresas, claro, estão incentivos fiscais, subsídios e daí por diante. Bom, e como é que faz para financiar isso, certo? Apoio às empresas, valorização salarial. Vamos lembrar que valorizar salários implica aumentar o gasto público, né? Não só com a folha de pagamento, mas com os gastos da Previdência, porque no caso brasileiro, a Previdência, as aposentadorias e pensões, elas também se reajustam à medida que se reajusta o salário mínimo, né? Esse é um componente importante. Então, como é que se faz para financiar essa agenda toda, que tem como um componente importante aumento do gasto público, certo? Bom, você tem dois componentes aqui, certo? O primeiro deles é endividamento, né? Então, vocês devem se lembrar que na entrevista do Postman ele diz isso com todas as letras, né? Ele diz, inclusive, o seguinte, ele diz, não, é melhor não mexer com aumento de tributação agora, porque é um momento muito delicado, é um momento muito complexo da agenda política do país. Talvez agora a melhor alternativa seja o país se endividar. Bom, então esse é um caminho, né, o endividamento. Nessa retórica, o endividamento não é visto como um problema capital, né,
porque se imagina que mais importante do que o endividamento é a capacidade de pagamento, certo? Então, se o endividamento servir para fazer a economia crescer, ele se anula lá na frente, certo? Então, o que se argumenta aqui é, olha, não tem alternativa, a economia precisa crescer, certo? Precisa. A economia não vai crescer, segundo essa retórica, sem um aumento do gasto público. E, portanto, tem que haver endividamento. E a aposta, então, é que o endividamento vai ser compensado por um aumento da arrecadação. Aumento da arrecadação que viria de dois componentes: da retomada do crescimento econômico, quando a economia cresce, aumenta a arrecadação, e segundo, do aumento da base tributária. Então, sim, a ideia é que você não se fala em quantos por cento, mas se imagina que com uma tributação progressiva, isto é, cobrando mais dos mais ricos, taxando o patrimônio, taxando lucros das empresas, você poderia também aumentar a arrecadação e, numa trajetória de longo prazo, anular os efeitos negativos do endividamento. Em essência, esses talvez sejam os 4 eixos da retórica social desenvolvimentista. Então, diferente da anterior, né, vocês notam aqui uma maneira diferente de tratar o tema do gasto público, né? Notem que você não tem aqui perdão, em comum ainda com a retórica, primeiro ponto, né? Proximidades e diferenças com a retórica anterior. Diferentes maneiras de pensar no tema gasto público, mas essa é uma variável posta, né? Segundo lugar, uma concordância parcial com o tema aumento da proteção social, né? Aqui não se fala em remanejar recursos dentro da área social, se fala em aumentar a proteção social em geral, né? E assim como na retórica anterior, uma coisa muito suave, tão suave que eu nem mencionei nesse slide, mas se você ler, por exemplo, o documento da Fundação Perseu Abramo, muito suave em termos da agenda ambiental, certo? O que está colocado lá, sobretudo, é voltar a controlar os danos ambientais, mas você não tem, de maneira muito forte, um vetor voltado a uma transição ecológica ou algo assim, certo? Existem até algumas menções ao tema, mas tratado de maneira periférica no conjunto da estratégia. E, por último, finalmente, aquilo que eu vou chamar aqui de a retórica desenvolvimentista, né? O que nós estamos chamando de retórica desenvolvimentista aqui? Aquela que está mais próxima, digamos assim, do desenvolvimentismo tradicional. Claro que não é o desenvolvimentismo do Celso Furtado, né? Há uma atualização dessa retórica para o contexto dos anos 2000, mas ela tem muitos elementos comuns, né? Então, eu destaco também aqui 4 vetores, né? Tomando como base a entrevista do Marconi. Vocês vão encontrar algumas diferenças, por exemplo, no livro do Ciro Gomes, e daí por diante. Mas, primeiro vetor, né? Primeira ideia importante, né? O papel destacado do investimento público como uma forma de incentivar o investimento privado. Notem, então, que das 4 narrativas que nós estamos mencionando aqui, só a primeira não coloca o mesmo peso no investimento público. Todas as outras 3, mesmo a agenda liberal revisitada, coloca uma ênfase importante no investimento público. Ou seja, há uma certa desconfiança nessas 3 últimas retóricas mencionadas de que a pura e simples austeridade seria suficiente para alavancar o investimento privado, certo? Segundo lugar, se fala bastante em investimentos sociais, principalmente com dois acentos, digamos assim. O primeiro, combate à pobreza, né? Isso é muito, muito claro, né?
Então, também aqui nós temos uma outra convergência entre as três últimas retóricas, né? Então, parece que o tema da proteção social está, de fato, posto, né? E aqui se menciona temas como, por exemplo, o saneamento, como um tema capaz de, ao mesmo tempo, dar resposta para a agenda social e também ser um vetor de crescimento econômico. Então, nessa outra retórica desenvolvimentista, alguns temas sociais vão aparecer um pouco nesse registro como instrumentos de crescimento também. Sabe? Terceiro elemento, eu vou inverter a ordem, vou passar para o quarto, depois eu falo do terceiro. Terceiro elemento, uma retomada da competitividade, né, apoiada na economia não primária, indústria, nós estamos falando, né, indústria e um setor terciário avançado. Então, nessa retórica, assim como na anterior, e diferente das duas primeiras, industrialização é um tema-chave, complexificação das estruturas produtivas é um tema-chave, né? Um outro economista dessa mesma linhagem, que põe bastante ênfase nesses temas, é o Paulo Gala, né? Os dois da Fundação Getúlio Vargas, o Marconi e o Paulo Gala. E para financiar essa agenda, então notem que há aqui uma certa proximidade com a agenda social desenvolvimentista, e para financiar essa agenda, a emissão de moeda é vista como uma forma de financiamento. Eu não lembro se a gente já entrou nessa discussão aqui no curso, mas alguns economistas, entre eles, por exemplo, André Lara Rezende, né, vem defendendo que, num quadro como esse que a gente vive no capitalismo contemporâneo, o livro do André Lara Rezende sobre isso é anterior também à pandemia, mas ele argumentava claramente que a emissão de moeda numa economia como a brasileira não teria os efeitos negativos que a tradição liberal aponta que teria. Basicamente, aumentar a inflação. Né? Então, ele diz claramente que há uma espécie de déficit de consumo social, né? Então, entre as classes populares e uma parte da classe média, sobretudo a classe média baixa brasileira, e que, portanto, se bem direcionados os investimentos, essa emissão de moeda favoreceria circuitos econômicos sem gerar inflação. Esse é um tema tremendamente controverso, né? Eu não tenho capacidade para discutir isso a fundo, mas esse é o ponto. Então, o Marconi, em especial, nessa entrevista, ele argumenta que essa seria uma maneira de financiar essa agenda. Então, vocês notem que ela é uma agenda muito similar com a anterior, com algumas diferenças, né? E talvez uma diferença mais importante está, por exemplo, no tema valorização salarial, né? Porque há alguns economistas desenvolvimentistas não alinhados, por exemplo, com Fundação Perseu Abramo, PT, social-desenvolvimentismo, etc., assumem que, no momento atual, é complicado você ter uma política de valorização salarial forte, como a gente vinha tendo nos anos 2000, porque isso significa aumento de custos e as empresas estariam com a sua margem de lucro comprimida. Seria necessário ir com mais moderação nessa valorização salarial. E creio eu, me parece também, que há uma certa diferença de dose, uma diferença de intensidade no papel das políticas sociais, mais acentuada no primeiro caso, né, no caso da agenda social desenvolvimentista, e presente, mas de maneira não tão intensa, nessa retórica desenvolvimentista. E aqui na retórica desenvolvimentista aparece mais o tema também do financiamento da economia, enquanto no caso da retórica social desenvolvimentista esse é um tema mais secundarizado. Há uma aposta de que ele se resolve com o crescimento econômico no médio prazo. Então, essas são basicamente as 4 narrativas, por assim dizer, como eu as leio, né? Talvez vocês tenham diferenças de interpretação, nós estamos aqui para discutir isso. E eu terminaria, então, mencionando aqui alguns impasses ou ausências, né? Então, eu diria que a controvérsia
talvez se situe em 4 pontos. Né? Primeiro ponto, oferta ou demanda. Né? Há uma clara cisão, né, entre os dois blocos, as duas primeiras, mais ênfase na oferta. Mesmo a agenda liberal revisitada, ela toca no tema da agenda social, mas não como vetor de crescimento, certo? Ela toca na agenda social como uma questão de justiça e estabilidade, mas não acreditando que o gasto social estimula, que a política social estimula a economia. Então, as duas primeiras, olhando para o lado da oferta, do aumento da produção, da produtividade, pensando em como favorecer o investimento privado, né? Na retórica oficial, só investimento privado, na retórica liberal revisitada, o investimento público num primeiro momento, mas gradativamente depois sendo substituído pelo investimento privado. E nas outras duas, nas variantes do desenvolvimentismo, toda a ênfase pelo lado da demanda e muita ênfase, portanto, para o papel do Estado e do gasto público, estimulando essa demanda. Essa é uma controvérsia, mas talvez existam pontos de contato entre elas, como eu insinuei em algum momento aqui. Segunda controvérsia é o problema do financiamento. Né? Então, isso... nós temos 4 soluções diferentes nas quatro narrativas, certo? E é uma controvérsia pesadíssima, é uma controvérsia difícil de encontrar certezas, né? São receituários realmente diferentes e é um problema a ser considerado. Né? Eu diria que das 4, talvez a retórica social desenvolvimentista é a que dá menos importância para o problema do financiamento, porque ele se resolve simplesmente com o endividamento. Na retórica desenvolvimentista não é bem assim, há alguma preocupação em manter certos limites e, bom, é uma posição um pouco mais branda, digamos assim, e do lado da retórica, das duas retóricas de inspiração liberal, o tema do financiamento está no centro, mas ele é tratado de maneira diferente nas duas, de maneira muito mais radical, pura e simples austeridade, na primeira que nós discutimos aqui agora, e na segunda delas, relaxar um pouco a austeridade agora, mas reconstruindo bases para recompor as contas públicas no médio prazo. Terceira controvérsia, o tamanho do estado de bem-estar social. Né? Então, aqui também a gente tem, parece que, 4 visões diferentes, certo? Talvez a retórica liberal revisitada se aproxime um pouco da retórica desenvolvimentista, né? Mas as duas estão, digamos assim, num patamar diferente da retórica social desenvolvimentista e também da retórica da austeridade completa. Então, aqui há aproximações e distanciamentos entre as 4. E um quarto e último tema diz respeito a qual base produtiva em uma sociedade pós-industrial. As duas primeiras não põem isso em questão, as duas últimas põem isso em questão, recolocando a importância do setor industrial, né? E nenhuma delas coloca a transição ecológica ou a transição para uma sociedade de baixo carbono como um vetor importante, como vem fazendo, por exemplo, as agências internacionais e alguns governos. Então, esse é um pouco o retrato que eu queria apresentar aqui. Repito, é a minha leitura dessas 4 narrativas, e eu imagino que vocês tenham aí alguns temas ou questões para a gente discutir nessa meia hora que nos resta aqui. Então, tá aberto para vocês, para perguntas, comentários, discordâncias, acréscimos, enfim, o que vocês quiserem. Ô, professor. Oi. Eu não entendi porque você colocou o texto do Marconi. Você explicou um pouco, mas ainda ficou um pouco... Dá de explicar de novo? Porque, para mim, o Marconi é bem novo desenvolvimentista, assim. Eu acho... Não entendi
muito bem essa caixinha do desenvolvimentismo só. Puder repetir, assim, porque, para mim, inclusive, ele é, assim, da mesma agenda de pesquisa, né? Isso... É. Ele é da mesma agenda de pesquisa, talvez não fosse errado colocar junto, né? Inclusive tem um grupo na GV, né, do qual fazem parte o Marconi, o Bresser e etc., que produzem textos, uma série de seminários e etc., etc., com esse rótulo, né, com esse título, inclusive, né, uma agenda novo desenvolvimentismo, do novo desenvolvimentismo, enfim, os dois, de fato, eles se situam aí na mesma. Eu não sei se é viés da leitura que eu faço, né, pode ser, mas os textos que eu li dos dois autores, eu acho que eles têm uma certa diferença. Repito, né, estou fazendo uma ressalva aqui de que não são autores, o Bresser um pouco mais, o Marconi menos, né, autores que eu conheço muito bem, né. Eu li algumas coisas, né, poucas coisas do Marconi, bem mais coisas do Bresser, então nessas leituras que eu fiz, eu acho que há algumas diferenças, por exemplo, no papel da política industrial, né, que eu tenho a impressão, pelas leituras muito parciais, repito, que eu fiz, que nos trabalhos do Marconi você vai encontrar um posicionamento um pouquinho diferente do posicionamento do Bresser. Mas, digamos assim, se você dissesse se você quiser dizer que ambos são representantes do novo desenvolvimentismo, não está errado, né? Não é equivocado. Eu acho que tem algumas diferenças pontuais entre Eu acho que teve uma revisão. E Marconi. Desculpa? Desculpa que eu interrompi, achei que você estava... eu tinha terminado. Que eu acho que teve uma revisão, assim, do Marconi ao longo do tempo. Ele era bem mais essa questão de preços, tal, vai resolver, e teve toda uma discussão empírica de que, no fundo, a própria resposta das nossas exportações ao câmbio industriais não era tão grande, que ia ter que fazer novos setores também. Então, acho que ele se reposicionou nesse debate, assim, olhando um pouco do campo, meio que concedendo para o social desenvolvimentismo, para o pessoal da UFRJ, assim, que política industrial tem um papel, assim. Então, acho que foi nesse processo. Talvez depois o Bresser faça essa conversão também, mas teve essa mudança mesmo. Me parece que o Bresser é um pouco mais reticente pelas coisas que eu li dele, a instrumentos como política industrial, por exemplo. Ele põe mais ênfase na administração dos chamados preços macroeconômicos. Essa, pelo menos, repito mais uma vez, né, pelas leituras parciais que eu fiz dos dois, é uma certa diferença. Mas é uma diferença pequena, quer dizer, eles têm muito mais convergências do que diferenças. Mas se eu tivesse que citar uma, e a razão principal pela qual tanto é que eu não coloquei 3 slides aqui, né? Social desenvolvimentismo, desenvolvimentismo e novo desenvolvimentismo. Então, a diferença que eu faço, por exemplo, para mencionar esses dois que você citou agora, entre o Bresser e o Marconi, por exemplo, é essa possível diferença em relação a alguns instrumentos, como, por exemplo, ênfase em política industrial ou ênfase nos preços macroeconômicos. Bom, uma coisa que me interessava ouvir vocês é como é que vocês veem, por exemplo, o contraste entre essas leituras e tudo que a gente discutiu nas semanas anteriores, né? Quando eu comecei a aula de hoje, eu dizia para vocês, olha, há um certo degrau entre os termos em que está posto o debate internacional. Lembrem-se, né, por exemplo, na semana passada, em que a gente mencionava um certo deslocamento no discurso das agências internacionais, né? Me parece, pelo menos na minha interpretação, tudo que nós estamos discutindo nesse curso aqui é muito, digamos assim, a quente, né? Nós estamos lendo as coisas e interpretando no calor do momento, né? Mas, dito isso, então, e aí a gente tem sempre, claro, uma possibilidade maior de errado que se eu estiver analisando coisas que aconteceram 10 anos atrás, 20 anos atrás. Mas olhando, então, no calor do momento,
uma das coisas que me chama a atenção é isso, quer dizer, me parece que, em parte do debate internacional, alguns temas estruturais estão um pouco mais presentes, né? Em especial, o tema transição da base produtiva, né? Essa é uma questão. Então, esse é um elemento que me chama a atenção, né? Um certo degrau entre o tom do debate internacional e das recomendações das agências e o debate brasileiro em alguns aspectos. Uma segunda coisa que me chama a atenção é como essas retóricas, num certo sentido, repetem o passado, né? Sobretudo a primeira, a terceira e a quarta, né? Por uma certa surpresa minha, aonde você tem uma tentativa maior de inovação, digamos assim, em relação à sua própria trajetória anterior, está na retórica liberal. Não estou dizendo, claro, que isso significa que é uma inovação na direção certa. Isso está em debate, certo? Entre todos nós. Mas, digamos assim, é a única que está propondo algo diferente do que ela mesma propunha alguns anos atrás. Então, se você pega a agenda da austeridade, é a agenda da austeridade de sempre, a primeira. Se você pega a agenda social desenvolvimentista, ela é basicamente também uma reedição do passado, uma reedição da experimentação feita nos anos 2000. Você pega a agenda desenvolvimentista, ela também basicamente está dizendo a mesma coisa que ela dizia há aproximadamente 10 anos atrás. Então, a única que se move um pouquinho, a gente poderia dizer, então, ela se move um pouquinho de um certo extremo do debate público, um pouquinho mais em direção a uma posição intermediária, é a agenda liberal. Ela não deixa de ser uma agenda liberal, ela continua sendo em muitos dos seus fundamentos, como a gente viu aqui. Né? Então, por exemplo, a necessidade de você ter um limite na agenda social, mesmo que em alguns itens da agenda social você amplie o gasto, ela ainda tem uma ênfase muito forte, por assim dizer, né, pelo lado da oferta e daí por diante. Mas ela revê algumas coisas em relação ao que ela mesma postulava alguns anos atrás. As outras três é basicamente uma reedição, na minha leitura, pelo menos. Então, talvez aqui eu tenha alguma coisa, mas é o que me parece como ênfase. Ia comentar algo, Luiz? Sim, não seria pelo fato de ser o pensamento dominante, o pensamento mainstream, dele ser mais alvo de críticas e por isso mesmo ter, vamos dizer assim, uma absorção maior de não novas ideias, né, mas sendo um alvo maior de críticas, acaba criando um campo e uma janela maior de oportunidade para se modificar, né, como tanto social desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo e a agenda liberal clássica não são colocadas tão em prática quanto o liberalismo pós anos 90, não seria por isso que eles não se modificaram tanto, talvez por não terem tantas críticas sobre os seus efeitos? Por exemplo, o fato do Piketty mostrar que a desigualdade continua e etc e tal. Eu não sei, viu, Luiz, porque, bom, como eu disse, tem coisa que a gente não tem resposta, né? Nós estamos dialogando, então, minha maneira de dialogar com a tua observação é a seguinte: nada teve mais em xeque no Brasil nos últimos anos do que as bases da retórica social desenvolvimentista, do que as retóricas que se apoiam de maneira relevante na expansão do gasto público. Eu acho que elas tiveram sob um ataque muito mais pesado do que a retórica liberal. A retórica liberal ela começa a ser... Bom, vamos separar, né? Quer dizer, tem gente que sempre criticou uma e outra, né? Mas, digamos assim, em termos de o que predomina no debate público, você começa a ter só agora, e quando eu digo agora, talvez de um ano para cá, claramente depois do começo da pandemia, uma crítica mais veemente à retórica liberal. Mas se você vai analisar e aí a gente tem que separar, né? Então, por exemplo, quem é que vai tentar se diferenciar? Autores liberais
muito conhecidos que vão se distanciar um pouco do extremo liberal. Então, no momento, me vem, a princípio, esses dois nomes, porque estão dizendo isso faz uns 2 anos, talvez, chutando mais ou menos aqui o tempo. Gianetti e Armínio, certo? Um outro nome que foi muito importante, muito representativo no debate público do pensamento liberal, Gustavo Franco, por exemplo, ele está onde sempre teve. Se não atualizou nada, a retórica dele é a mesma desde os anos 90. Pelo menos pelo que eu leio. De vez em quando eu leio as coisas que ele escreve. Só de vez em quando, porque eu não gosto de ler coisas que eu começo a ler o artigo e eu já sei o que está escrito depois no fim, eu paro. Acho que o Samuel Pessoa também deu uma guinadinha um pouquinho menos... Então, eu ia mencionar o Samuel Pessoa. O Samuel Pessoa, ele deu uma guinadinha, na minha leitura de novo, com 2 diferenças em relação, por exemplo, ao Armínio Fraga. Foi uma guinadinha mais modesta, né? Em segundo lugar, ela foi mais tardia. Então, quando o Armínio começou a colocar a desigualdade como uma questão que precisa de resposta, mesmo da parte dos liberais e etc., não me lembro do Samuel Pessoa estar levantando esse tipo de questão. Ele continuava batendo na tecla de sempre, né? Austeridade, etc., etc. E o Armínio tem ido mais longe no sentido de propor uma agenda, de dizer, olha, vamos tributar, tem que aumentar a base, né, de arrecadação e etc. Enquanto, por exemplo, o Samuel Pessoa, não me lembro dele ter feito afirmações nesse sentido. Cada vez que ele fala de mexer na tributação, o tom das intervenções dele é basicamente o seguinte: é muito pouco que você consegue com isso e tal. Por exemplo, ele critica o livro do Ciro Gomes, dizendo que o Samuel Pessoa, por exemplo, ele critica o documento do PT dizendo 2 coisas. O documento da Fundação Perseu Abramo, dizendo que o documento não tem diagnóstico. Então, ele diz, o documento da Fundação Perseu Abramo não revisa o que foram os anos do governo do PT para dizer o que deu certo e o que deu errado. E, basicamente, ele se propõe reeditar aquilo que foi feito antes. Então, ele vai dizer, tem um problema grave aí. E a segunda coisa que ele critica no documento da Fundação Perseu Abramo é que não se discute quanto custa. Tem só essa menção vaga, né, de que você pode financiar com o crescimento econômico e etc. e tal. Para o livro do Ciro Gomes, ele não é tão radical na crítica. E ele diz, por exemplo, que uma das coisas importantes do livro é que o livro enfrenta o tema como é que eu financio essa agenda. Mas ele desconfia da resposta que o Ciro dá no livro dele. E em algum momento ele diz o seguinte, por exemplo, né, mexendo na tributação, o Ciro diz que você consegue aumentar aí uma margem de uns 3% no financiamento. E ele diz, eu duvido que você consiga mais do que 2% com isso. Mas ele também não diz, então, como é que você financia. Então, esse tema, ele está fora. Coisas que o Armínio e o livro do Ciro fazem. Cada um à sua maneira, podemos discutir se isso para em pé ou não, mas é assim que esses 2 autores tratam do tema, né? Fugiu agora o nome também daquele que era o economista da Marina na última eleição, que ele também começou a falar sobre, acho que a emissão de moeda, igual o que o Marconi estava defendendo, mas eu só vi a reportagem por cima. Acho que André Lara Rezende, né? É o André Lara Rezende, que eu mencionei aqui. Uhum. Esse fez o looping, não foi uma guinada teórica esses dias aí. Como é que é, Ian? Desculpa, eu não ouvi. O André Lara Rezende não foi uma guinada, né, que vocês estão falando. Ele fez o looping, quer revisitar toda a teoria monetária de dívida, ele vai, assim, profundamente na teoria que ele aprendeu, né? Eu realmente... É verdade. Todo mundo puto com ele.
Alguns putos e outros encantados, né? Então, essa ideia o André Lara Rezende, não sei se todos os que estão aqui na sala sabem do que nós estamos falando, então, só para contextualizar um pouquinho melhor, né? Nos últimos anos começou um debate, né, principalmente entre economistas dos Estados Unidos, revisitando, né, algumas teorias já consagradas, e uma das consequências dessa revisão seria justamente a ideia de que a emissão de moeda não teria os efeitos que são assumidos, né, como consequência quase inevitável por uma boa parte do pensamento econômico. E isso significa uma mudança muito grande, né, porque basicamente se muda pilares tremendamente importantes da discussão sobre gasto público, política monetária, dinâmica inflacionária e etc. Então, é um debate que tem muitas consequências em vários domínios do debate econômico. E o André Lara Rezende introduz essa discussão, introduz esse debate aqui no Brasil, e uma das consequências é essa, certo? Uma das consequências é dizer, olha, nós estamos debatendo o problema errado. Quer dizer, o problema não é como é que faz para o Brasil controlar seus gastos. O problema tem que ser como é que a gente faz para o Brasil voltar a crescer, né? E para o Brasil voltar a crescer, a emissão de moeda é a maneira de viabilizar isso, certo? O André Lara Rezende também, antes, inclusive, dele priorizar esse debate, né, sobre teoria monetária, emissão de moeda e etc. e tal, ele já vinha se distanciando da ortodoxia liberal, né, já vinha se distanciando da economia mais convencional, dando bastante ênfase ao tema ambiental. Foi isso que levou ele a se aproximar da Marina. Então, dois economistas, né, que eram de um campo mais convencional, né, o André Lara, mais ou menos. O André Lara sempre teve uma posição um pouco diferente, mas o Gianetti, por exemplo, que se reivindica claramente como liberal, né? O André Lara, que era de uma outra posição, né? Também faz um movimento nessa direção, e os dois se tornam os conselheiros principais da Marina nas últimas eleições, o André Lara Rezende e o Eduardo Gianetti, né? O Eduardo Gianetti mais pela linha do humanismo, digamos assim, né? Da necessidade de se enfrentar a desigualdade, de ter uma agenda muito pautada por temas de bem-estar e etc., e alguma, claro, importância também a questão ambiental, e o André Lara com esses outros temas, né? A necessidade de uma economia que incorpore para valer o tema das mudanças climáticas e os critérios ambientais, e agora, mais recentemente, esse tema da revisão de certas teorias com o argumento de que emissão de moeda seria a maneira de desfazer o nó em que está metida a economia brasileira. Professor, saindo um pouco desse tema, mas que eu estava um pouco refletindo, a análise que o Portman faz, eu acho que já faz um pouco parte dessa ideia da autocrítica que o PT tem feito, né, sobre seus últimos governos. Pelo menos eu fiquei um pouco com essa percepção. Quando ele traz um pouco essa questão da base tributária, da taxação, né, do patrimônio, de lucro empresarial, que foi uma coisa que o PT foi muito criticado por não mexer com isso. Não sei, eu queria perguntar um pouco a sua opinião e dos colegas em relação a isso, né, se vocês acham que faz parte desse processo de uma autocrítica, mas que é muito mais uma teoria do que na prática se é possível de ser executado, se vocês veem dessa forma, porque eu fiquei um pouco com essa impressão, assim, até pelo que o Luiz falou, eu enxergo, e o que o senhor também disse, eu enxergo um pouco dessa mudança, né, embora tenha essas permanências já do que se defendia antes, acho que esse acréscimo talvez seja uma das mudanças dessa base social desenvolvimentista. Queria para a gente conversar um pouco sobre isso.
Bom, seria legal ouvir a opinião dos colegas aí. Te adiantando a minha, eu acho o seguinte, Mariana, que por tudo que eu tenho lido, e olha que eu leio bastante essas coisas, né, dos economistas ligados ao PT, esses documentos oficiais, etc., porque tenho, inclusive, muitos amigos aí nesse meio, né? Mas eu diria que isso que a gente poderia chamar de uma autocrítica ainda está longe de acontecer. Bom, primeiro vamos separar uma coisa aqui, né? Quer dizer, uma parte da imprensa, por exemplo, fala de autocrítica do PT quase que como um processo de autoexpiação, flagelo público, né? De dizer, erramos, fomos corruptos, não sei o quê, etc. e tal. Quando nós estamos falando aqui, imagino que esse é o sentido da tua questão, e é nessa direção também que eu vou responder. Não se trata disso, se trata mais de... talvez seja melhor, inclusive, usar a expressão balanço crítico, né, do que autocrítica. Porque autocrítica, eu repito, né, eu entendo que não foi esse o uso que você deu para a expressão, mas quando a gente conversa com as pessoas, né, comuns, digamos assim, na rua e etc., essa coisa da autocrítica vem por um viés muito autopunitivo. E não é esse o ponto. Quer dizer, o ponto é saber o seguinte: qual é o balanço que se faz de 13 anos de uma agenda que entregou certos resultados, inegavelmente, né, em termos de redução da desigualdade, em termos de retomada do crescimento econômico, etc., etc., mas que não conseguiu entregar outros, como, por exemplo, para citar aqui apenas alguns, a diminuição da dependência do setor primário exportador, a estrutura tributária regressiva e desigual, e uma certa secundarização do tema financiamento do Estado, né? Então, quando eu penso nesses temas, eu não vejo autocrítica, né, não vejo balanço crítico, corrigindo o termo, né, nem no documento e nem na entrevista. Porque se é verdade que tanto o documento como a entrevista falam, por exemplo, de reforma tributária, tudo bem, mas aí você vai, por exemplo, na própria entrevista e o Postman diz, talvez não seja o melhor momento agora, porque é um momento turbulento e etc. e tal, talvez agora a melhor forma de financiar seja via endividamento. Então você vê claramente aí um não enfrentamento direto do tema financiamento, né, do financiamento do Estado, e um tratamento ambíguo, por exemplo, do tema tributário. Você diz, não, precisa fazer, mas talvez seja melhor não fazer agora. Bom, esse foi exatamente o argumento no começo dos anos 2000. Houve um debate entre uma parte do PT, por exemplo, sobre simplificando um pouco, alguém teria dito mais ou menos o seguinte: não dá para comprar duas brigas ao mesmo tempo, certo? Então, ou a gente reconstrói algumas políticas, e para isso a gente não mexe em interesses estabelecidos, né? Ou a gente vai mexer em interesses estabelecidos, mas nós não vamos ter a tranquilidade, entre aspas, nós não vamos ter a estabilidade, nós não vamos ter o apoio para implementar uma agenda de política industrial, de política social, de política agrícola e etc, etc. Então, foi uma decisão estratégica do PT, nos meados dos anos 2000, dizer, nós vamos primeiro fazer uma agenda positiva, digamos assim, de política social, de política industrial, de política ambiental, etc, etc. E quando a gente tiver vencido as resistências, isto é, quando a gente tiver ganho a opinião pública, aí nós vamos começar com uma agenda de reformas estruturais, a reforma política, a reforma tributária e etc. Certo? A gente sabe, a primeira parte foi feita, a segunda não. Qual é o argumento de defesa dessas mesmas lideranças? É porque quando a gente ia começar a fazer, veio a crise econômica de 2007, 2008. Então, se iam fazer mesmo, não dá para saber. Porque também é verdade, eu acho que nós podemos dizer, que uma parte desses quadros, dessas lideranças do PT, começou a dizer o seguinte: ou
não dizia, mas pensava. Bom, sem fazer essas reformas, nós estamos conseguindo entregar o que a gente prometeu. A economia está crescendo, a pobreza está diminuindo, nós estamos aumentando o crédito, estamos diminuindo o juro, etc, etc. Então, continua assim que para que mexer em time que está ganhando, certo? Mas às vezes você precisa mexer no time que está ganhando, porque né, não dá às vezes para jogar com o mesmo time os 90 minutos. Então, qual é a minha leitura? A minha leitura era necessário, sim, um bom balanço crítico, né? Um balanço crítico muito ponderado, né, no sentido de que tem muita coisa que deu certo, tem coisas que não deram certo. E eu não acho que simplesmente colocar o tema da reforma tributária significa esse balanço crítico, porque ele é tratado de maneira muito ambígua, né? É a minha opinião. Mas talvez os colegas tenham outra opinião a respeito. Fiquem totalmente à vontade para comentar. E mesmo você, Mariana, se você quiser contra-argumentar, fica totalmente à vontade. Não, então, professor, eu queria tomar mesmo na curiosidade, porque eu acho que a discussão maior, como o senhor colocou, que se faz na imprensa, né, numa tentativa até de minar e condenar, né, sob essa perspectiva até da autocrítica, obrigada por trazer esse outro termo, nunca tinha escutado essa discussão, sendo sincera, e eu tendo a concordar mesmo. Eu queria realmente ver a sua visão e dos colegas, assim, eu estou nessas ponderações, nessas reflexões em relação a isso, porque eu acho que essa discussão maior que se colocava é muito, né, de um posicionamento de, por um lado, né, liberal, de minar essa questão das políticas sociais, enfim, da austeridade fiscal, de que o PT quebrou o Brasil, e a mídia se apoiando um pouco nisso para, né, falar dessa falta de autocrítica, né, utilizando esse termo. Então, eu queria ver, né, consideração de vocês em relação a esse outro lado, né? Se vocês veem como essa questão tributária já como uma forma de pensar nesse balanço crítico, mas para mim faz muito sentido essas considerações que o senhor fez. Eu acho que o texto da entrevista do Pottmann mesmo não aprofunda quase que muita coisa. Ele fala, como o professor falou, sobre a reforma tributária, que é necessário fazer, mas isso o próprio governo do PT já tinha falado, temos que fazer isso, começamos com essa reforminha pequenininha que mudamos algumas coisas dos servidores públicos, na Previdência, etc e tal, mas nunca passou, ficou sempre no precisamos, e o que ele faz é só repetir, o precisamos, então fica um pouco raso para chegar num nível de crítica. Eu até ouvi brincando uma vez um amigo falando que essa coisa que o Arilson falou sobre a expiação dos pecados, às vezes era mais fácil o PT fazer isso de uma vez, porque ia desarmar toda a mídia e todo o resto, e não ia ter mais todo esse bafafá em cima. Mas, voltando ao Pottmann, eu acho que falta um pouco aprofundar para poder ter alguma conclusão, se realmente tem uma pitadinha de crítica, ou faltou isso, faltou aquilo, e não ficar no faltou isso, faltou aquilo, que é o que vem desde 2006, acho. É isso. O professor. Certo. Só pegando o gancho da pergunta, tipo, dessa autocrítica, a gente sempre fala do PT e dos partidos de esquerda, mas pegando o gancho da eleição municipal que a gente teve agora, e a autocrítica, por exemplo, do PSDB e do MDB, que foram os partidos que mais perderam prefeituras durante essa eleição, e a ascensão do DEM sobre as prefeituras. Tipo, a gente sempre fica nessa questão, mas os partidos de direita também estão perdendo. Claro, claro. Veja, eu vou propor para vocês o seguinte, já que você levantou o tema das eleições, Davi, não dá para falar disso muito rapidamente, assim, né? Como já são 9:01, eu vou sugerir para vocês o seguinte: a gente deixa o tema das eleições agora e da retórica dos vários blocos em suspenso, e a gente discute isso na quinta-feira. Porque tem uma questão importante nisso que você está mencionando, eu ia querer chegar nisso um pouquinho mais adiante, que é o seguinte: alguns dos blocos de poder, né, de forças políticas que vão se consolidando agora, eles se alinham com algumas dessas retóricas. Outros não exatamente.
Então, a gente não tem texto base para isso, porque as eleições foram domingo agora, né? Mas eu vou propor para vocês que a gente faça um exercício mais ou menos coletivo aqui na aula de quinta-feira, da gente tentar, então, fazer essa leitura justamente que você está dizendo agora, né? Como é que os blocos de poder dialogam ou não com essas agendas todas, tá? Queria só fazer um detalhe, um comentáriozinho adicional aqui com relação à quinta-feira. Eu tenho na quinta-feira um evento virtual que está marcado das 7 às 9 da noite. Então, se por um acaso eu atrasar uns minutinhos, vocês me esperam, porque aí está terminando lá, tá? Eu vou, inclusive, deixar o convite, se por acaso interessar a vocês. É um evento da Escola do Parlamento, daqui da Câmara de São Paulo, numa parceria com o Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC, né? A professora Fernanda Cardoso, que coordena essa parceria entre o NIDS, né, como a gente chama, e a Escola do Parlamento, está tendo uma série de debates, né, sobre esse tema, e sobre o tema Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid, ou uma coisa muito parecida com isso. E na quinta-feira agora eu vou discutir o tema Agricultura, Território e Desenvolvimento. Às 9, e assim que terminar, eu abro a sala aqui. Mas se eu não abrir a sala às 9, vocês esperam mais um pouquinho que eu chego em seguida. E aí a gente então parte do tema levantado pelo Davi. Pode ser? Beleza. Tranquilo, beleza. Tá bom. Então, tá bom, gente. Então a gente se vê na quinta, e aí a gente retoma do ponto que a gente parou aqui. Tá bom? Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até mais.